Nós estamos começando agora mais um programa Cindy News. O programa Cindy News é produzido pela Universidade Corporativa Cindy Clube, que é o braço educacional do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Lourdes Possato, que é psicóloga e é especialista em Gestalt terapia pelo Instituto Sede Sapiência. A Lourdes é também especialista em hipnoterapia e mais um conjunto de especialidades, todas elas ligadas à vida das pessoas e os seus controles e as suas formas de lidar com as suas angústias, os seus medos, os seus pesares e os seus estresses. E é sobre isso que nós vamos conversar com a Lourdes, e eu queria agradecer já a sua participação no nosso programa. Então, Lourdes, você, e eu vejo aqui pelo conjunto da sua atividade profissional que você abarca um espaço muito grande da psicologia, da psicoterapia, até com alguma inclinação para terapias alternativas, tal. Mas você me dizia que o seu foco principal atualmente é a Gestalt terapia. Gestalt terapia e com abordagem metafísica. Com a biodança também, não é isso? Biodança é uma das técnicas que eu utilizo, sim. Então, conta pra gente aqui um pouquinho o que é a Gestalt terapia com visão metafísica. A Gestalt terapia é uma linha da psicoterapia, da psicologia convencional, criada pelo Fritz Perls, que foi um dissidente do Freud, inclusive. Mas ele percebeu assim que era muito importante que as pessoas criassem uma interação. Então a gente trabalha muito com o aqui e agora, com a ideia da responsabilidade, com a ideia do crescimento pessoal interno, dentro de uma abordagem muito independente. Então, quer dizer, a pessoa descobrindo a própria força, o próprio centro, as próprias capacidades potenciais e tomando posse disso realmente para não depender da aprovação do outro, né? Então é uma linha bastante dinâmica, bastante rápida e que cria, obviamente, esse crescimento, essa maturidade. A metafísica é uma abordagem assim onde a gente trabalha um pouco essa parte energética das nossas posturas, quer dizer, puxa, tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes com o mundo, conosco mesmo, cria uma vibração externa. E essa energia, ela atrai ou não coisas para nós, quer dizer, dentro daquela lei da atração, semelhante atrai semelhante. E é bacana porque isso traz um aspecto de muita responsabilidade. Quer dizer, o que você faz para você, que também é a abordagem da Gestalt, com muita responsabilidade, você vai atrair no mundo. Então uma vida flui, uma vida empaca, depende muito da própria postura que a pessoa tem com ela mesma, com as crenças emocionais que ela tem, por conta da educação que ela recebeu. Então tudo isso nós abordamos dentro da terapia para que a pessoa se liberte, possa realmente ser mais espontânea, mais verdadeira, enfim. Então, a Gestalt, esta palavra significa o quê? Tomada de consciência. É como se a Gestalt fosse assim, uma abordagem de figura e fundo. Então, por exemplo, em função de que você age? A gente precisa tomar consciência. Então, se nós tomarmos a consciência em função do que nós agimos, esse vai ser o nosso foco. E muita gente age em função do fundo e não do foco. Quer dizer, para agradar o outro, dentro de uma crença às vezes perfeccionista. E ela não percebe o mal que isso está causando para ela mesma. Então, essa Gestalt busca trazer o foco da pessoa para ela mesma. Como ela é, como ela se sente e buscar essa coerência. Então esse é o processo de integração, individuação, né? O indivíduo com ele mesmo, sem estar ligado a fatores do ambiente que possam influenciá-lo. A gente precisa tomar consciência dessa influência. Eu vou me deixar influenciar ou não? Entendi. É uma questão da apreciação
pessoal, interior. E manter você como foco. E ser mantido como foco. Isso. Mas a pergunta que eu te faço é, esse indivíduo, ele não está isolado do mundo e ele precisa dessa interação e dessa relação. E como é que você coloca esta necessidade de se voltar para si, de se avaliar, de se entender, de se animar, né? Animar do ponto de vista anímico mesmo, da alma, e como ele fazer isso, se ele tem que conviver com todo esse ambiente que está no seu entorno ou que ele está dentro. Eu compreendo. Através do aspecto da responsabilidade, que eu até foquei muito nesse livro, Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre sentir, pensar e agir. A pessoa é o foco dela mesma, mas ela está dentro de um ambiente. Então, quer dizer, ela é responsável também pelo que ela faz por esse ambiente. Então, quando ela tem a consciência do todo, ela dentro desse todo, ela vai procurar ser trabalhada e se trabalhar dentro da ideia do bem que a gente fala. Então, não tem muita consciência. Eu vou dar um exemplo bem simples. O sujeito vai num restaurante self-service e ele só pega a comida que ele não gosta, por exemplo. Quer dizer, é totalmente incoerente. Mas emocionalmente as pessoas podem tomar essas mesmas atitudes. Elas podem ter atitudes ruins e não buscar esse bem que seria pegar a comida que eu gosto para me satisfazer. Então, quando ela tem essa consciência dela, com ela, ela vai estender essa consciência para o todo também. Então ela vai perceber que qualquer coisa que ela fizer vai tender a prejudicar. Se ela está nessa atitude de responsabilidade, ela sabe que aquilo que ela fizer ela atrai de volta. Então, quer dizer, é aí que está o aspecto da responsabilidade pessoal. E não fazer também lá fora o que eu não quero que façam para mim. Então, obviamente, essa pessoa estaria sendo mais integrada com ela mesma e com esse todo. Tá. E me faz a ligação deste trabalho com a metafísica. É justamente essa percepção da energia que está na situação. Quando nós focamos a lei da atração, quando nós focamos que nós somos uma partícula, né, desse todo, que esse todo está totalmente interligado, como fala a física quântica. Então, é dentro desse aspecto que a metafísica entra, quando ela aborda essa parte energética da história. Então, é uma causa mais sutil, né? Que nós não vemos, mas que nós percebemos. Então, mas quando você fala em metafísica, aí você deu uma passagem pela física quântica e pela atração, né? Pela esse sentido da atração, que até foi muito divulgado. Você teve um grande livro e você teve aí até uns absurdos relacionados com essa questão da atração, porque foi divulgado aquilo de que você pensa, você tem. Então, não é bem assim. Então, você quer, você recebe. Isso, não é né? E aí, umas bobagens homéricas do tipo, quis aquela casa maravilhosa e aquele carro fantástico, e depois eles apareceram na minha vida, né? Eu não acredito nessa facilidade toda, né? Então, isso eu queria que você comentasse um pouco. Isso aí também fizeram alguma relação com a física quântica? A física quântica, ela diz assim, existe uma inter-relação entre tudo e todos. Nós não estamos separados. A partir do momento que se chega à conclusão que as partículas atômicas são muito menorzinhas do que a gente imagina. Então, naquele campo quântico, bem subatômico, digamos assim, existe uma movimentação, nada está tão estático. E se eu coloco ali uma intenção, ela amplifica. Agora veja, tem leis da natureza, né? Quer dizer, tudo tem uma lei. As leis físicas, as leis emocionais, tudo segue um caminho, tudo tem uma maneira de ser. Então, quando a pessoa acha que ela quer porque quer, quer dizer, não é bem assim, não é tão simples assim, porque tem uma série de leis que regem a própria intenção, a própria qualidade, o que ela vai fazer com aquilo, qual o bem que ela vai proporcionar, se ela se sente merecedora ou não. Eu falo sempre que existe um processo de resistência interessante dentro da gente. Por exemplo, a pessoa cresceu dentro de uma educação muito repressora, onde ela se sentiu ruim, quer dizer, ela não tem lá muito valor dentro da cabeça dela. Lá na frente, quando ela começa a entrar num aspecto desse, de repetir, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ter,
bate de frente com esse programinha que já está no inconsciente dela. Então o que acontece? Nada. Vai gerar um conflito tão grande porque de um lado ela quer aquilo, mas é o ego dela que quer. O inconsciente dela não entende dessa maneira. Por quê? Porque ele não se sente valorizado, ele não encontra dentro de si mesmo o valor. Então isso não vai funcionar para essa pessoa que tem uma autoestima baixa, por exemplo. E se ela não resolver essa autoestima baixa primeiro, essas crenças, lógico que ficar repetindo o dia inteiro, eu quero, eu mereço, não funciona. Até porque pode querer, né? Mas precisa trabalhar um pouco para conseguir, né? Essa coisa que às vezes as pessoas não percebem. Quer dizer, eu estou agindo da maneira correta, não é? Esses livros aí da atração e eles acabam dizendo isso, né? Você como queira muito que vem. Isso, como se tudo fosse miraculoso. Eu não acredito nisso, eu não vejo isso. Até porque, de novo, tudo tem uma lei. Você quer fazer um café? Tem um jeito de fazer um café. Se eu pensar no café, o café não vai aparecer aqui, né? Claro. Então, vamos obedecer às leis. Então, o que você está dizendo que se a pessoa se trabalhar, se organizar, tiver despertado essa consciência para si mesmo e com esse trabalho que você diz que é a Gestalt terapia, ele pode facilitar a sua caminhada para o sucesso ou para as coisas que ele queira, é isso? Facilita o caminho para a integração com ele mesmo. E isso é o trabalho do equilíbrio, né? Quer dizer, o equilíbrio não está em não ter problemas, não existe isso. Nós temos problemas, todo mundo tem problema. Mas o equilíbrio está na forma de lidar com esse problema. Eu posso focar tudo de uma maneira muito horrível, negativa, terrível, sabe, difícil, ou eu posso me mobilizar, fazer o que está na minha mão, a me programar, criar uma disciplina, ir no passo a passo, ficar no aqui e agora de cada ação, que é muito importante para não criar ansiedade. Então, esse tipo de organização mental é o que nós fazemos dentro da Gestalt terapia. Que não é fácil, né? A pessoa se organizar mentalmente numa vida moderna, atual, com tantos óbices e tantos obstáculos. Esse é o ponto. Não só esses aspectos da própria sociedade atual, as solicitações, enfim, mas a nossa própria história. Quanto nós recebemos de informação inadequada ao nosso próprio respeito. A criança, ela é massificada demais em alguns lares, em alguns modelos. E ela desenvolve certas ideias a respeito dela, lá na frente, depois que ela cresce, e a gente precisa tirar tudo isso, entendeu? Então o processo de terapia é refazer essa história, essa crença, mas baseada em coisas naturais, quer dizer, o que é esse sujeito, quem é você de fato? Você tem absoluta consciência da sua natureza? Então essa autopercepção que é o que a Gestalt prega muito e insiste em buscar. E qual é o processo para essa terapia? Não? Como ele é feito? Né? É por sessões? Sim, não são nem sessões semanais, a coisa não é tão tradicional, não precisa ser tão semanal, pode ser mensal, pode ser quinzenal, mas o importante são as tarefas. A pessoa vai precisar de exercitar, digamos assim, essa autopercepção, o aqui e agora. Então a gente tem uma série de técnicas de respiração, por exemplo, de autopercepção, onde ela vai trabalhar a ansiedade, ou seja, vai ficar no aqui e agora, aquietar essa mente para ela poder perceber melhor o que está acontecendo dentro dela, quando ela age de uma forma ou de outra. Então, a percepção aqui em termos do que é natural é focada muito na sensação de bem. Então, tipo assim, eu estou fazendo isso, eu estou nessa postura, como eu me sinto? Se eu me sinto angustiado, tipo um nó, quer dizer, uma coisa muito ruim, a própria natureza está mostrando que o caminho não está errado, não é esse? Então nós vamos procurar um outro caminho, quer dizer, o que você pode modificar, quais são as suas alternativas. E é muito bonito isso, porque nesse momento a pessoa começa a ficar criativa. Quer dizer, ela sai daqueles modelinhos que ela sempre procedeu, rígidos, para ir buscar um caminho onde ela se proponha a sentir dentro dela mesma que é melhor. Então é onde ela vai criar alternativas e desenvolver essa criatividade. Então, aí você me dizia que
você tem um trabalho, e aí eu te pergunto se esse trabalho é complementar, é associado a este da terapia, que é a biodança. Como entra? É complementar. É complementar? É complementar porque a biodança é um trabalho que é feito em grupo. É mais gostoso, é mais produtivo. O que é a biodança, né? Além da dança, tem a bio. Seria a dança da vida. Então é uma forma de, através da música e dos movimentos, a pessoa ficar no aqui e agora e se auto-perceber mais. Então nós trabalhamos muito com emoções e linhas vitais. Então as linhas vitais da sexualidade, sensualidade, afetividade, criatividade, sensibilidade, para que a pessoa possa se sentir à vontade para expressar o que ela sente. E é muito interessante como as pessoas sentem até coisas boas, positivas, e morrem de medo de expressar. Até, por exemplo, eu te amo, sabe, eu estou aqui à sua disposição, eu quero te ajudar. Nossa, é muito incrível como às vezes os processos educacionais quebram essa possibilidade de expressão. Então a biodança meio que coloca a pessoa em contato com o que ela sente para ela poder expressar. É um trabalho de exercitar essa percepção dela mesma. Por isso que eu acho que a biodança é uma tremenda técnica para o controle da ansiedade, porque faz a pessoa ficar no aqui e agora, né? Sem delirar, sem ficar em contato com aquela linha de pensamentos catastróficos, amedrontadores. Mas isso se faz através de dançar. Sim, de dançar. Dançando que... De dançar e soltando o corpo. Então a ideia é que, por exemplo, nós utilizemos a música para levantar certos estados aqui dentro. Eu sou uma pesquisadora da música, de New Age, enfim. Então nós percebemos que cada música tem uma emoção, uma energia, uma qualidade que a gente pode usar. Então nós podemos usar, movimentar a nossa vitalidade através de um tipo de música. Nós podemos trabalhar a nossa afetividade através de uma outra música. E tudo isso vai meio que limpando, porque cada vez que a pessoa se propõe a expressar o que ela está sentindo, é como se ela limpasse alguma coisa dela. Uma rigidez, uma estrutura que ela... de medo, por exemplo. Então aqueles próprios movimentos vão liberando essa pessoa. E é interessante como dentro de pouco tempo, 6, 8 aulas, por exemplo, a pessoa está diferente, ela consegue ser mais solta, mais leve, dentro daquilo que ela é, entendeu? Então é uma tremenda técnica, criada não por mim, tá? Foi criada pelo Rolando Toro, um chileno maravilhoso, infelizmente faleceu há pouco tempo. E essa biodança do Rolando, eu meio que adaptei com técnicas da Gestalt terapia, da arte terapia do Jung. Então a gente faz uma salada, mas a proposta é essa, botar a pessoa em contato com ela e soltar. Então, você tem 6 livros publicados, né? Isso. E um deles, nós estamos com 3 aqui, e um deles fala de medos, fobias e pânico. Uhum. Esses medos, essas fobias e este pânico, você trata através também da dança e da... Não tanto da dança, porque é muito relativo, né? Uma pessoa, por exemplo, medrosa, ela às vezes não quer fazer biodança. Porque, por exemplo, um fóbico social, ele vai ter muita dificuldade de se meter num grupo, né? Porque a fobia dele é essa. Então a gente não faz, né? Eu não faço nenhuma abordagem de choque desse tipo. A pessoa vai se ela quiser para a biodança. O caso do medo, dos pânicos, a gente tem sim que fazer um trabalho mais intenso individualmente para a pessoa refazer as posturas dela. Por exemplo, alguém dentro de uma síndrome de pânico, normalmente são pessoas muito autocobradoras, muito exigentes, muito perfeccionistas e que se colocaram durante um bom tempo da vida sob pressão. Então a gente tem que tirar toda essa pressão, tá? A pessoa se liberar, questionar, rever todo esse processo de cobranças que ela se coloca, para ela entrar num mecanismo de soltura, de maior leveza. Nesse caso do pânico, nós trabalhamos individualmente. É preferível, tá? Mais para frente, a gente coloca esse sujeito num grupo. Então, quando você fala medos, fobias e pânicos, vem à mente
um caso clássico que é, por exemplo, medo de avião, né? Tá. Então, a pessoa tem medo de avião, ela é ansiosa, e aí você até compreende, né? Na verdade, tem medo de morrer, né? E o avião dá essa impressão de que você não está por sua conta, está por conta de alguém, então assim é possível que aconteça, então, mas é clássico. Agora eu vejo outros medos e outros pânicos e tive contato com pessoas, por exemplo, que não sobem no elevador. Sim, verdade. Né? Como é que não sobe no elevador e tal? Mas não sobe, não tem jeito, não vai. Se marcar uma reunião e for em prédio, não vai. Como é que trata esta condição? Olha, embora os medos sejam iguais, as causas são diferentes. Então, por exemplo, um medo de avião numa pessoa pode ter um significado. De repente, assim, ser uma pessoa altamente controladora. E esse mesmo medo de avião numa outra pessoa pode ser uma tremenda insegurança dentro dela, uma falta de confiança, enfim. Então a gente tem que, cada caso é um caso, né? Precisamos elaborar. Claro. Nesse livro tem uma lista bastante grande de medos que dão um direcionamento bom, mas é claro que as causas são individuais. No caso do medo do elevador, essa claustrofobia tem muito a ver com as atitudes de autopoda que a pessoa tem com ela. Então, uma pessoa que vai se restringindo ao longo do tempo, ela entrou, digamos, dentro de um esquema altamente autopoliciador. Então, não pode isso, não pode aquilo, ficar chato, não sei o quê. Ela se poda tanto, ela mexe tanto com a liberdade do ser dela, que ela simplesmente implode. E nessa implosão é onde pinta essa claustrofobia. Quer dizer, ela começa a ficar tão angustiada que os medos, essa angústia começa a ser direcionada a coisas. Então, por exemplo, não entrar num elevador é um dos focos. Então, quando nós trabalhamos essas posturas, o processo de autoconhecimento dessa pessoa e técnicas que nós usamos para confrontar o medo, ela começa a voltar a entrar num elevador. Por exemplo, eu tive um cliente, essa cliente subia 25 andares no trabalho dela, subia e descia todo dia, porque ela não entrava no elevador. Depois de uns 2 ou 3 meses que ela começou a mudar as atitudes com ela e confrontar o medo, tem técnicas da cognitiva para isso, tá? São técnicas específicas para lidar com alguns medos. Então nós vamos confrontando no passo a passo, trabalhando a ansiedade, é como se a gente fizesse uma escala. Né? Então, por exemplo, no elevador, posso dar um exemplo? Claro. O sujeito, numa escala de mínima ansiedade, ele fica na frente do elevador olhando para o elevador. Então, ele está trabalhando a ansiedade. Segundo passo, onde a ansiedade sobe um pouquinho, ele entra dentro do elevador e deixa a porta aberta por um tempo, entra e sai, até ele trabalhar a ansiedade. Uma escala número 3, ele entra no elevador com várias pessoas e vai até o primeiro andar, desce. Tá? E aí nós vamos confrontando devagar. Mas ao lado disso, é o que eu falo, trabalhar técnicas de confronto com a psicologia cognitiva, mas sem trabalhar por quê, não tem sentido. Então a pessoa tem que saber o que gerou o medo. Senão é placebo, sabe? Se faz uma coisa. É aquela sua cliente que subia os 25 andares. Ela começou a entrar no elevador. E aí teve que entrar numa academia para poder fazer exercício que ela fazia todo dia, né? Gastou, porque esses 25 andares deixavam ela magrinha, muito. Né? Mas era um suplício, você imagina? Você imaginou, não pode. Lourdes, nós estamos agora caminhando aqui para esse finalzinho do programa. E você tem 1 minuto aqui para falar. Dá para controlar a ansiedade numa cidade como São Paulo, com essa geração de estresse fantástico que tem? Dá. Gente, nesse livro aqui, se eu puder falar um pouquinho claro. Do livro, dicas e técnicas de relaxamento, meditação, alfagenia e biodança. Aqui eu passo muitas técnicas, muitas mesmo. Eu acho impossível que alguém nos identifique com 1 ou 2 para começar a trabalhar. Antídoto para a ansiedade, ficar no aqui e agora. Se auto-perceber, respirar. E é possível, sim. Por quê? Porque nós temos essa resposta do relaxamento na nossa própria natureza. Da mesma maneira que a ansiedade.
Então, se você ficou ansioso, você tem que aprender a relaxar, a centrar, né? E com isso a gente resolve muitos problemas psicossomáticos, a pressão alta, por exemplo, não é? A tensão crônica, o estresse. Então, eu acho que é possível. Dá trabalho mudar? Dá, né? Um pouquinho, porque nós vamos mexer com formas de agir que estão ali há um tempão, mas que é possível, é. Muito bom, Lourdes, muito obrigado pela sua participação e volte sempre, tá bom? Eu que Muito obrigado. pelo convite. Obrigada.